Ser mãe já é por si só um ato de coragem e dedicação, mas ser mãe empreendedora é um verdadeiro superpoder. É equilibrar o amor pela família com a paixão por construir algo próprio, enfrentando desafios com resiliência e criatividade. Segundo o Sebrae e o IBGE, 10,3 milhões de mulheres estavam à frente de negócios do país em 2022. Representando 34,4% do universo do empreendedorismo. A mãe empreendedora acorda cedo para cuidar do filho, administra o negócio com estratégia e vai dormir planejando um futuro melhor. Ela prova que o sucesso não é apenas uma questão de escolha, mas de determinação e muito sacrifício. No episódio de hoje, vamos falar sobre empreendedorismo e maternidade. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conversa de Mãe. Entre lutas e vitórias, Conversa de Mãe. Hoje vamos receber uma convidada muito especial. Ela é mãe, empreendedora e parceira de podcast. Uma mulher de fé que já passou por uma depressão pós-parto e superou muitas coisas. Bom, gente, primeiro eu quero agradecer a nossa mamãe especial que está aqui hoje, que é a Rafa. Nós vamos gravar mais um episódio do Conversa de Mãe, esse projeto feito com muito carinho para falar do meu novo assunto preferido, tá? Rafa, seja muito bem-vinda ao Conversa de Mãe. Muito obrigada. É um prazer ter você aqui, tá? A gente sabe que a maternidade muda tudo. E essa troca é muito importante, a gente contar as nossas experiências, tá? Primeira coisa que eu vou te perguntar, assim, pra gente startar esse bate-papo, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso, eu tenho uma cola. Quem é a Rafaela antes do maternar? Cara, a Rafaela antes do maternar é uma mulher guerreira, batalhadora, cheia de sonhos, que tinha o sonho também de ser mãe, que sempre foi uma grande vontade, embora tenha já durante muito tempo. É uma mulher alegre, que gosta de música, apaixonada pelo marido, uma mulher de fé, valorizo muito a minha fé, a minha família, que gosta de muitas coisas, muitos assuntos variados, gosta muito de política, muito presente, atuante na política. A gente se transforma, né, Rafa? Muito. E assim, dentro dessas transformações, quais foram os seus sonhos que foram se transformando com a maternidade? Ser mãe foi o maior sonho, assim. Quando eu era criança, minha mãe engravidou da minha irmã, pessoa mais velha. E aí a minha irmã, quando minha mãe tinha 9 anos, que minha irmã nasceu. E minha irmã nasceu um dia antes do meu aniversário. Nossa, vocês são aniversários? Eu e Gabi. Então eu acompanhei a gestação da minha mãe todinha. E como naquela época, assim, meu pai trabalhava o dia todo e minha mãe precisava ir ao médico, fazer acompanhamento, fazer ultrassom, fazer... como é que fala, gente? Aquele pré-natal. Então, assim, eu sempre ia com ela, porque ela não tinha com quem me deixar. E aí eu ia, acompanhava, entrava na sala. Eu achava linda a questão do pré-natal. Eu achava lindo o parto, eu já entendia como era, sabe? Então, com 9 anos de idade, eu quis ser médica obstetra. Eu lembro até hoje do nome da médica da minha mãe, do rosto dela. E aí, assim, isso me pegou muito. Eu sempre fui apaixonada por parto. Eu sou de uma família das mulheres parideiras, né? Todo mundo... ainda mais porque na época da minha mãe, quem podia optar por uma cesárea eletiva tinha que pagar. E minha família não tinha condição de pagar. Então, já estava assim, é isso aí, vamos para a maternidade. Já vinha assim, né? As mães antigamente nem cogitavam a cesárea, né? Era raríssimo as pessoas que tinham essa condição financeira, porque antes não era... se você quisesse uma cesárea eletiva, tinha que pagar e não era barato, né? Então, assim, pra mim era super normal. Tanto eu custei a descobrir, eu acho que eu descobri, já tinha mais de 15 anos, que existia outra via de parto, que não fosse o normal. Eu fiquei chocadíssima, assim. E eu achava o parto sensacional, assim. E aí eu sempre sonhei com o meu parto. Eu queria muito passar por essa experiência. Porque eu associava aquilo a um momento muito espiritual até, e foi, de fato. E independente da via, independente se é um parto normal, com anestesia, sem anestesia, se é uma cesariana, o ato do seu filho sair diante de você e vir pro seu braço, no caso seus, né, as suas meninas, é um negócio assim, até arrepio, só de pensar. Eu ia falar com vocês agora, arrepiei, porque eu acho que a gente ganha dimensão, né? E eu acho que é uma coisa que você falou que assim, é essencial, independente da via de fato, né? Ainda
Sim. Se a gente ainda vê muitas pessoas que caracterizam uma única via de fato como aquela via real, né? Então, enfim, independente se é parto vaginal, se é parto cesariano, né? É muito importante a gente valorizar o esforço que a mulher está ali fazendo para pôr a vida na... Gente, é uma vida saindo dentro de você. É muito louco você ver uma vida que saiu dentro de você, que está no seu colo, de repente você olha e você diz, meu Deus, tem uma vida aqui. E parece que a chave desce, assim, né? Você fala, meu Deus, estava em mim e agora está aqui. E com relação à vida de parto, eu sempre acho assim, o parto normal, o parto natural, ele é difícil ali, na hora. Pelo menos para mim, né? Como eu não tive nenhuma complicação, foi um parto relativamente tranquilo, embora eu tenha tido um trabalho de parto com uma duração muito longa, mas assim, foi tudo certo. Você ficou com quantas horas? 36 horas. Mas tudo muito... Eu conto 36 horas a partir da primeira contração. Sim. Né? Eu senti a primeira contração, opa! Né? Mas após o rompimento da bolsa foram 7 horas. Eu acho que o parto, quando dá tudo certo, ele no parto normal, você não tem nenhuma complicação pós e tal, o seu sofrimento é ali, e que eu nem caracterizo como sofrimento também. Já eu acho que a cesariana, ela tende a ser depois, porque você vai preparada, você marcou o dia, você se depilou, você tá bonitinha, você se maquiou, você respirou, tomou café, fez tudo. É ótimo. E aí a dificuldade eu acho que vem no pós. E principalmente não só porque você porque você está numa condição um pouco mais frágil, que deu ponto e tal, e que você tem uma criança para cuidar. Hoje a cesárea é uma das cirurgias consideradas uma das mais agressivas, Sim. Né? A cesárea, ela rompe ali muitas barreiras 7 camadas, né? de pele, e as pessoas desconsideram exatamente essa parte, que depois o neném tá ali, né? Então, independente de qual seja a sua estrutura pós, o cuidado com a criança, ele tem que existir. Tem que existir. Você vai ter que amamentar. Se você não tiver uma rede de apoio forte para te ajudar, principalmente no início, você vai ter que dar banho, fazer tantas coisas que uma mulher que pariu de forma natural e que não teve nenhuma complicação no pós, vai estar fazendo tranquilo, porque assim, Francisco nasceu, eu fiz agachamento na sequência, coisa que eu não podia, tá, gente? Façam não. Mas assim, é porque eu me sentia tão bem, você tava tão... e tem aquela descarga de ocitocina também. O bom do parto normal é isso, assim, você tá ali, tá saindo, tá na portinha, você tá assim, morrendo, desesperada. Saiu a dor, gente, tirou com a mão, não existe dor. E aí vem aquela descarga de hormônio, de ocitocina maravilhosa. Gente, eu fiquei, parecia que assim, que eu usei uma droga muito louca, que te deixa muito feliz, tava assim, eu juro. Mas enfim, acho que a experiência de parto é uma experiência muito linda, né? E foi meu primeiro sonho, eu tive um parto maravilhoso. Apesar de tantas horas, o meu primeiro sonho realizado como mãe foi um parto gostoso. Eu tinha muito medo do parto, assim, e eu falo que também, graças a Deus, por uma equipe muito bem preparada que me atendeu ali durante o parto, eu tive uma experiência de parto, assim, muito incrível, assim. Você sabe que uma coisa que eu descobri na minha experiência de parto, que mudou a minha cabeça? Eu confesso, de verdade, que eu tinha um pouco de preconceito com as mulheres que escolhiam a cesárea previamente sem nenhuma indicação. Então, assim, eu tinha um pouco de preconceito, sim, eu tenho que admitir. Passando pelo parto normal, pelo parto natural, a minha cabeça mudou completamente. E hoje eu posso falar, eu lembro que assim, sem nunca ter tido um parto na vida, passando pela experiência de parto na vida, quando as mulheres falavam assim, eu vou querer cesárea, assim, não faz isso, pensa melhor, estuda melhor e tal. Beleza, gente, é legal, pensa melhor, estuda melhor, isso é super válido e é importante mesmo. Mas, inclusive, para tomar decisão. Porque eu pensei assim, eu sentindo a dor do parto ali, eu escolhi não tomar anestesia, para aguentar o parto inteiro ali, 36 horas, eu pensei assim, gente, eu que estava muito convicta disso que eu quero, porque uma mulher insegura, não tem certeza, mas que foi lá e falou assim, eu vou porque parece que é melhor, né, a recuperação é mais fácil, mas ela não tem convicção daquilo que ela quer, ela não está disposta a aguentar toda aquela dor, e mesmo que tenha que tomar analgesia ou anestesia, vai sentir dor de alguma forma, essa mulher vai ter uma experiência muito ruim e traumática. A chance é grande, eu imagino. Eu acho que assim, hoje a gente tem que pensar muito nessa questão do estudo das vias de parto, Sim. não só sobre isso, mas sobre o plano de parto, que é uma coisa Sim. que não era comum antigamente, porque a gente sabe que, ao contrário da nossa época, já existe uma predisposição da equipe médica pela sugestão da cesárea.
né? Para que a mãe esteja segura de que a via de parto que ela está escolhendo é aquilo que ela efetivamente quer, sim, né? Porque depois que a gente escolhe estar ali, não tem muito como, né? Eu acho bom o plano de parto, eu tive. E é tão louco que o meu plano de parto, em alguns aspectos, ele não foi seguido por opção minha. Por exemplo, eu fiz playlist para tocar. A média, tem toda essa, quer ouvir alguma música e tal, eu fiquei no banheiro e tal, eu quero, eu fiz 3 playlists, uma com música, eu ainda brinquei, eu falei que ia ter uma com música calma, né, umas músicas mais zen, pra me acalmar, umas com as rock pauleiras, na hora que eu estivesse sentindo dor pra poder gritar, ouvindo rock, descarregar energia, uns metalzão. E música, eu fiz uma playlist de música gospel, pra dar socorro, Deus, entendeu? Assim, Deus, Jesus me ajuda, que eu tô brincando. Nada, eu não queria ouvir nada. Eu lembro que o Rafa falou, aí eu falei, não coloca música, ele colocou pra tirar. Depois veio a médica que não tinha visto, ela falou, você quer ouvir uma musiquinha? Eu só olhei pra ela assim, aí o Rafa falou assim, ela não quer música. Porque eu queria ouvir a minha respiração. Eu concentrei muito na questão da respiração. Eu queria ouvir a minha respiração. Eu ouvia até o barulho do meu olho fechando. Eu concentrei total no meu parto. Eu tive 3 cesárea, porque as meninas estavam... uma estava virada, enfim, a gente optou, seria mais seguro para as 3. Uhum. E você falando dessa coisa da hora, a ansiedade é uma loucura, né? Mesmo a gente sabendo que estava tudo programado, você chega ali com tudo... E aí na hora que você chega lá, você fala assim, não quero nada disso. Então assim, você foi ali, teve Francisco, me conta um pouquinho de como é que foi esses primeiros momentos, a volta ao trabalho, como é que foi tudo isso pra você. Eu tive Francisco, tava eu e o Rafa, meu esposo tem o mesmo nome que eu, então era Rafa. A gente foi pro hospital, a gente não avisou ninguém que tava indo, a gente queria ficar tranquilo, porque as pessoas ficam... curiosas, ansiosas, cheias de expectativa para saber se nasceu ou não, e a gente não queria essa cobrança, tá? E não é um problema, tá? Eu também já fiquei, quando eu sei que alguém vai para o hospital, eu fico assim, doida querendo saber se já nasceu, se não nasceu, sabe? É normal. E a gente sabendo disso, a gente optou por não compartilhar com ninguém. A gente só compartilhou, acho que com a minha mãe e com o meu sogro. E aí, quando o Francisco nasceu, que a gente de fato falou com todo mundo que ele nasceu, mandou mensagem no WhatsApp, mandou fotinho dele. E aí a gente foi pro parto. E lá onde eu tive o Francisco, o quarto onde eu tive o parto, a suíte de parto, é também o parto que você fica, né? Só que aí eles me trocaram, me colocaram no quarto ao lado, estava limpinho, bonitinho, arrumadinho. E eu fui para esse quarto, tomei meu banho, eu coloquei a mão lá embaixo, será que volta, gente? Fica um pouco estranho, sabe? Mães vão entender o que eu tô falando. Tomei meu banho, e o bebê do Francisco nasceu com a maioria dos bebês muito calminho, muito quietinho. E aí, primeira decepção minha e a mãe foi que a amamentação não foi fácil. Que eu tinha na minha cabeça esse mito de que, parto normal, parto natural, na hora o leite sai. Beleza, pode até ser mais simples, pela comunicação hormonal do corpo ali, pode mandar ali a mensagem de sai o leite aí, mas não é a regra, e comigo não foi. Então meu leite não desceu na hora. A pojadura foi quase uma semana depois, entendeu? Então ficou saindo só aquele colostrozinho ali, e não sustentava o Francisco aquilo ali. Então já tive que entrar com a fórmula ali no começo, na maternidade mesmo, porque ele estava chorando de fome, mas até então estava tudo tranquilo. Aí era pra ficar uma noite só a noite, porque ele nasceu às 7 horas da noite, a gente já teve alta no dia seguinte. Tava tudo certo, tivemos alta. Só que a gente olhou pra cara do outro e falou assim, o que a gente vai arrumar em casa, sozinho, nós dois, esse menino? Aí a gente olhou pra mim e falou assim, deixa a gente ficar mais uma noite. Ficamos mais uma noite lá, fomos embora no dia seguinte, e eu achei super bonitinho que o Rafa, ele não é muito de chorar. E aí eu tava lá atrás, Francisco, meu bem conforto, eu lá, e aí eu vendo ele dirigindo, só fui vendo assim as lágrimas caindo assim deles. Eu pensei, o que tá acontecendo? Ele disse, nossa, você não tem noção o quão louco é isso pra mim, esse momento de estar voltando pra nossa casa e levando meu filho, assim, sabe? Terrível, só de lembrar. Então, assim, foram engraçado que pra mim, eu não sei se é pra todo mundo, sabe nada, mas essas primeiras horas, esses primeiros dias, foi uma mistura assim de, eu fiquei meio abobada, assim, né? Parecia que eu tava meio anestesiada. Então, assim, é como se eu não tivesse noção do perigo. Então, assim, eu tava feliz, o Francisco não era um bebê que acordava de hora em hora, ele dormia
relativamente bem para um bebê, ainda mais recém-nascido, né? Mas assim, eu tive uma questão, que foi até que me levou à questão da depressão pós-parto, porque eu tive uma perda gestacional logo antes do Francisco. Então, eu optei por não esperar muito tempo. Eu acordei com a minha médica até pela minha idade, tipo assim, deixo o meu corpo expelir, optei por expelir naturalmente, do que uma curetagem ou outro procedimento que eu esqueci o nome. Porque apesar de ser seguro, ele pode machucar a parede do útero, o que poderia prejudicar a implantação de novo embrião de imediato, assim, logo em seguida, porque eu não queria esperar mais tempo. Então, optei por expelir naturalmente. Expelir é quase com parto, é dolorido também, foi uma coisa traumática, entre aspas, mas assim, eu já sabia o que ia acontecer, porque minha médica, ela sempre conversa tudinho, assim, você quer assim? Vai ser assim, assim, assim. E foi, da forma como ela me explicou, então assim, estava acontecendo, eu estava ciente, mas ainda assim é ruim, né? Eu acho que não foi nem esse o ponto pra mim, foi porque o traumático pra mim foi que eu achava que estava grávida ainda, e meu bebê já estava morto na minha barriga, e a gente foi fazer um ultrassom, feliz da vida, já, vamos ouvir o coraçãozinho dele e tal, chegou lá e não tinha coraçãozinho, ele estava morto na minha barriga já. Então, isso pra mim foi traumático. E aí, foi o aborto retido e eu tive que esperar o meu corpo expelir ele. Então, eu expeli o bebê, né, o fetinho, foi expelido. Fui na minha médica, eu fiz um novo ultrassom para ver se o útero estava limpinho, se estava tudo certinho, se já podia tentar de novo. Estava tudo certinho, bonitinho, o útero ok. Tentamos já, e de primeira deu certo, e veio o Francisco. Só que ao contrário do anterior, em que eu não tive sangramento, não tive nenhum sinal de aborto, os 3 primeiros meses da gestação do Francisco eu tive sangramento. Toda semana eu tive sangramento. E só me vinha o terror na minha cabeça de estou perdendo o bebê de novo. E agora, toda semana o Unimed me via para poder fazer ultrassom para ver se estava tudo bem, tinha coração batendo e tal. E assim, tomando um remédio que a minha médica me passou. Ela me passou um remédio que eu tomava para poder barrar o sangramento e tal. Acredito que talvez seja até o mesmo que a gente toma quando faz o processo de fertilização. Pode ser. E aí tomei esse remédio, mas mesmo assim toda semana tinha sangramento, até as 12 semanas. A pólice acabou, mas assim, esses 3 primeiros meses foi um terror de medo de perder o Francisco. E aí a gravidez engrenou, não teve mais sangramento, uma gravidez muito boa, com exceção eu tinha muito enjoo, com exceção disso foi tudo muito certo, tudo muito saudável, era só enjoo demais e pressão baixa, mas isso a gente conseguiu controlar. Aí, quando o Francisco nasceu, e aquela coisa tão frágil, eu comecei a ter medo dele morrer. Porque foi o luto que eu não vivi anterior. O luto da minha perda gestacional, que o ideal, né, era, se eu tivesse um tempo, era trabalhar o emocional, viver aquele luto, eu não vivi. Então, isso passou para o Francisco. Então, eu passei o medo de perder o Francisco nos 3 primeiros meses e quando ele nasceu. Eu acordava de madrugada chorando, com medo do Francisco morrer. Aquela neura que mãe tem de deixa eu ver se está respirando, a minha é 3 vezes mais. E a gente passa por uma coisa, né, Rafa? A gente está ali no topo da gravidez, no topo dos hormônios, lotadaça de hormônio, e de repente tem uma queda brutal, né? Então, assim, a gente não tem como se autorregular, né? Não tem. E assim, minha mãe me ajudava muito, ela queria ajudar mais, eu não queria ajuda, porque, igual eu te falei que eu não estava indo pra cá, né, que eu não queria ajuda, eu queria controlar, dar conta de tudo sozinho, não, eu consigo, é meu filho e tal. Depois que o leite saiu, foi tranquilo, aí eu não precisei mais de fórmula, foi só peito mesmo, até quase 2 anos, de 2 anos de idade, foi só peito. E assim, eu queria viver aquele momento, eu queria mostrar para mim mesmo que eu dava conta, sabe? Assim, eu recusei ajuda, num momento que eu precisava muito, mas eu queria fazer sozinha, dar conta sozinha. Foi bom para mim também, por esse lado, tipo assim, de entender que sim, eu consigo, eu sou forte mesmo, mas assim, não precisava ser forte naquele tempo, naquele momento, mas eu ia ser de qualquer forma. A gente já começa se culpando, já começa se cobrando, mais do que às vezes a gente precisa, né? Quando a gente tem rede, pessoas que possam nos apoiar, né? E aí, assim, dentro disso, a Rafa ali, com depressão pós-parto, com o Francisco bebê, na época você ainda trabalhava CLT, né?
Voltou a trabalhar com quanto tempo? Com 5 meses, quando ele estava com 5 meses. E foi aí que deu o boom da loucura mesmo, assim. Porque até então estava sob controle. Porque eu tinha o controle das coisas, né? Você estava ali o tempo todo? Eu estava ali o tempo todo, eu cercava tudo. Então, assim, eu já tinha os indícios da depressão, né? Aquela coisa toda, aquela melancolia excessiva. Mas estava ok, porque como eu estava presente o tempo todo, eu tinha controle de toda a situação, pelo menos na minha cabeça eu achava que tinha, eu conseguia ter uma estabilidade relativamente ok. Quando eu precisei voltar a trabalhar, nossa, foi terrível. E eu trabalhava presencial? Não, home office, mas mesmo assim... Eu não... Ah, não, mas não, trabalho é trabalho, né? Você está ali dedicado. E assim, é uma coisa que eu até falo, que eventualmente eu até entendo a preocupação das empresas, assim, ter uma funcionária que acabou de ter um bebê, porque é gente normal, a produtividade a gente cai mesmo, por melhor que seja a sua intenção. A Rafa, mãe, que acabou de voltar a trabalhar, ela não trabalha loucamente. Eu era outra rola, igual você falou que você era também, e eu me culpava por isso também, por não estar entregando aquele serviço que eu sei que eu entrego. Ai, eu faço, A gente nem comentou, você trabalhava com qual segmento? TI, tecnologia da informação. Trabalhava numa empresa de desenvolvimento de software, né? E de um aplicativo. Eu cuidava junto com a minha equipe do desenvolvimento de um aplicativo, que é tipo um Uber corporativo. Então, assim, logo antes que eu engravidei foi antes da pandemia, mas logo antes da pandemia eu trabalhava fazendo implantação, viajando direto. Só que aí, assim, ficou muito claro, eu não viajo mais. Ganhei Francisco, não conte comigo para viagem, e estava tudo certo, estava tudo ok. Já tinha outra pessoa viajando no meu lugar. Então, assim, toda semana, teve uma época que eu ficava 4 dias em casa, 3 dias em casa e 4 fora, sabe? Eu pegava o voo na segunda à noite e voltava para casa só sexta de manhã, entendeu? Ficava em outros estados, rodando, implantando, e eu gostava, era gostoso, não tinha problema com relação a isso com meu marido, isso era muito tranquilo pra gente trabalho, mas quando eu engravidei eu falei assim, não quero mais, coloca alguém no meu lugar, eu não vou fazer mais isso. Mas mesmo assim, por mais tranquilo que fosse meu trabalho, minha cabeça estava no quarto do lado, que era o Francisco estava lá, ele chorava, gente, eu estava numa reunião online ali. Eu ouvi um choro, acabou minha reunião. Sabe, eu não sei. Eu queria saber, peraí, deixa eu ver lá o que aconteceu. O que está acontecendo? Eu não sabia o que estava acontecendo, eu ficava desesperada, assim. O meu psicológico estava todo bagunçado, assim, então... Nessa época você contou com uma rede de apoio familiar, você teve escola, como é que você fez? Nessa época minha mãe não podia me ajudar porque ela estava trabalhando, mas eu contratei uma babá que é prima do meu esposo, que é uma pessoa maravilhosa, assim, e eu contratei ela de forma estratégica, porque eu sei que ela é muito carinhosa. Ela tinha 2 netos, ela é uma avó jovem, assim, a Cris não tinha nem 60 anos ainda, eu acho que ela ainda não tem 60 anos. E além de não aparentar ser avó, ela tem um espírito muito jovial. Ela é uma pessoa que fez uma bariátrica e ela passou por uma experiência de quase morte. E isso deixa ela ainda mais sensível à vida, sabe? E quando a gente teve também meu sogro, depois ele quase faleceu, ele teve um AVC, ele tem muitos problemas de saúde. Ela voluntariamente cuidou muito bem dele, sem ganhar nada por isso. A gente acabou, obviamente, gratificando ela, porque não era justo, mas ela de coração ela foi cuidar do meu sogro, até porque ela tinha passado por aquilo, ela viveu um coma durante muito tempo. E graças a Deus ela voltou à vida. Então assim, e ela tem um carinho muito especial por mães. E a Cris me ajudou demais, muito mesmo nesse período. Mas ela também é uma pessoa muito melancólica. Então, por outro lado, enquanto ela me ajudava muito, a melancolia dela me deixava mais melancólica ainda. Te ajudava naquela parte de estar ali acompanhando seu filho, sim, né? Mas tirou muito mito da minha cabeça, por exemplo, introdução alimentar, eu morria de medo. Ainda naquela pegada de meu filho vai morrer, eu morri de medo de engasgar. E é um medo super comum, né? É um medo super comum. Mas assim, na minha cabeça aquilo era triplicado. Então assim, se ele fazia... Aqui tem um movimento de quando ele vai engasgar, que eu não vou lembrar o nome, mas
Ai, a gente fica com esses nomes todos, então não sei se é TAC, TEC, você vê que tem uma diferença entre engasgo. A criança está deglutindo com dificuldade porque ela está aprendendo, mas tem mesmo. Tem. Eu não sei se é TEC, TAC. Enfim, Eu não vou lembrar o nome. Mas aí ele faz esse movimento, eu já ficava desesperada, achava que ele estava engasgando, e ela fala assim, e ela é muito calma. Ela fala, calma. Se ele engasgar, a gente enfia o dedo na garganta dele e tira. Você pensa, agora morreu mesmo. Então, assim, ela me deu muita segurança e muita coisa, assim, nossa, ela me ajudou demais. Então, e o que virou a chave dessa Rafa, que estava ali CLT, trabalhando em casa com o Francisco, com ajuda, para Rafa, dona do Mãe Também Pode? Menina, foi um caminho longo, porque eu estava nessa empresa, e aí, na época, meu chefe entendeu que eu não estava legal, emocionalmente, não estava rendendo também, e ele me desligou. E eu achei que foi bom. Nessa época eu achei bom, assim, foi um choque, porque eu não estava esperando. Gente, foi uma demissão online. Mas foi bom. Na hora eu entendi assim, vai ser bom. Eu vou receber um acerto, eu vou ter esse desemprego, eu vou cuidar do Francisco. Vai ser bom, mas foi um susto, né? Confesso que não foi fácil nesse sentido. Para mim também não era fácil lidar com a ideia de que, tipo assim, a partir de agora você é mãe dona de casa. Eu trabalhei a vida inteira desde muito nova, desde 16 anos, para me sustentar, assim. Nossa, eu vou ficar aqui dentro de casa fazendo assim, né? Porque a gente sabe que tem todas as demandas da casa, as demandas do filho, enfim. Mas a gente que trabalha fica assim, meu Deus, vou ficar aqui em casa. Tipo assim. Não, eu comecei a pensar, e aí nessa época eu já queria empreender algo ou estudar para concurso. Porque assim, alguma coisa tem que fazer. Tem que aproveitar esse tempo livre. Ai, que livre! Que bobinha ela. Esse tempo livre. E aí passou um período, eu vi que esse tempo livre ele não seria tão produtivo, porque eu ainda tinha o Francisco, ele não dormia de dia, as sonecas já não estavam sendo tantas e tão longas. E aí, um tempo depois, me veio a oportunidade de trabalhar nesse último emprego que eu estava agora, que foi ótimo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma equipe 100% feminina, numa área que é muito masculina. Não, 100% não, mas assim, vamos dizer que 70% da equipe era feminina. E era a Tércia, um beijo da Tércia para a Andréia. A Tércia era gerente, a Andréia era supervisora. A Andréia é mãe também. A Tércia não é mãe, mas assim, a Tércia é mãe de pet, eu ragi que ela é mãe de pet. A Tércia, ela é casada com uma mulher, ela é lésbica, tem um casal homoafetivo, mas tem uma sensibilidade tão grande para mães e para mulheres, sabe, assim, que me encantava. Também trabalhava home office? Não, nesse não era home office, não. Nesses 3 primeiros meses foram 100% presencial e foi um grande desafio para mim. E aí eu tinha a Lala, que está comigo até hoje, estava com o Francisco. A Lala, ela cuidou da minha sobrinha, ela ajudou a cuidar da minha sobrinha já está com 10 anos. Então ela é uma pessoa super de confiança da família. E aí, mas foi muito desafiador para mim, esses 3 primeiros meses. Aí depois eu fui pro híbrido. E aí eu trabalhava no híbrido até então. O Francisco foi para a escola e foi muito difícil para mim mandar ele para a escola. Tudo isso que eu passei me fez criar um vínculo muito forte com ele, entendeu? E isso reflete muito nele. A gente tem que entender que enquanto mãe a gente constrói alguns comportamentos nos filhos da gente, né? Então o Francisco, ele tem um vínculo muito forte comigo, ele é muito apegado, porque eu criei esse apego também, eu acho que acabei criando. E foi difícil, eu ir para a escolinha. Mas eu acho que eu sofri mais que ele. A gente sempre sofre mais. Eu sofri mais que ele, eu deixava ele na escola chorando, eu chorava 3 vezes mais. Eu lembro que a primeira vez que eu fui pro presencial de fato, porque ele foi para a escolinha, eu deixei lá. Eu cheguei aos prantos na empresa. E aí, foi desafiador no início, foi bom. Foi bom para minha autoestima, porque assim, como eu tinha um rendimento de trabalho muito bom, eu gosto muito de trabalhar, gostava muito de trabalhar. Eu venho de uma área que tem muito homem, então eu peguei essa pegada masculina de trabalho, de ser mais prática, de, sabe? Ser mais proativa, mais resolutiva. Sofrer menos e resolver mais, né? Por outro lado, também tem as partes ruins, né? Eu peguei um pouco da insensibilidade masculina também, as partes ruins também eu peguei, não foi só as boas, não. E aí, quando eu tive Francisco, eu vi o quanto meu rendimento caiu, eu ficava me sentindo mal também, sabe? Eu não ficava feliz, não. É frustrante, né? É frustrante, é isso, a palavra é essa, é isso mesmo. Você deu a palavra certa. E aí eu voltei a trabalhar lá nessa última empresa,
e voltei a produzir como antes. Isso foi ótimo pra mim, como mulher, sabe? Nossa, eu ainda sei trabalhar. Sou boa, no que Eu ainda boto pra quebrar no que eu faço, eu ainda sou boa. E assim, o reconhecimento ali, pra mim, nunca foi tão importante, sabe? Como antes, porque às vezes o reconhecimento que eu tinha antes, que legal, beleza, valeu, obrigado e tal. Ficou bom mesmo, eu também acho que ficou. Mas assim, talvez alimentava uma vaidade muito momentânea, mas bola que segue, né? Jogo que segue. Dessa última experiência foi muito bom. Aquilo pro meu coração, sabe? Gente, eu ainda sei trabalhar, eu ainda faço o que eu falei e faço melhor, porque eu adquiro um senso de responsabilidade maior. Mas é porque a gente, Rafa, bom, pelo menos eu vejo dessa maneira, a gente vem da maternidade achando que a gente vai ter a criança ali, o filho, e vai voltar 100% ao que a gente era. Eu tinha uma memória de elefante antes da gestação. Meu marido ainda brincava, falava, você lembra de coisa de 1900 bolinha, pelo amor de Deus, me ajuda. E aí, durante o processo da gestação, essa memória ela foi indo embora. E depois que as minhas meninas nasceram, eu demorei muito para recobrar a minha memória. E eu ficava, por que eu não lembro das coisas? Por que eu tô assim? A gente se sente menos, né? Sim. Num momento que a gente tá tão grande. Né? E eu acho que ter a oportunidade de retornar ao mercado, se ver potencial, né? Assim, eu sou boa, eu ainda sou aquela. No fundo, ainda tem alguma coisa daquela pessoa de antes aqui na gente, né? Nossa, foi muito bom. O reconhecimento que eu tinha de estar tão pouco tempo na empresa e de conseguir fazer as coisas, as pessoas confiarem tanto em mim. E esse início, igual o início de relacionamento, que você naquele fogo danado do namoro, eu tava nesse fogo para trabalhar. Eu tava botando para quebrar e tava muito bom, sabe? Só que assim, ainda assim meu coração estava lá em casa. E aí um problema que eu tive muito grande, Francisca adoeceu demais, teve muita virose. Escola, né? Na escola. A escola é a humilhação da mãe, gente. Então assim, eu tinha que sair, tinha vezes que eu estava no trabalho, mexendo nos relatórios, criando uns negócios interessantíssimos, bacanas, assim, toda empolgada. Aí de repente meu celular toca, eu olhava na escola e meu coração me doía. Aí assim, me broxava, eu tinha que sair correndo, pegar o Francisco. E ele adoeceu muito. Ainda tem alguns episódios, mas a primeira, que foi esse ano, o primeiro semestre de Francisco na escola foi terrível de virose, terrível. E aí eu comecei a render menos por causa disso. Porque aí a gente fica frustrado. Pera, vou ter que parar aqui pra sair, ou nossa, será que eu vou sair de casa hoje, meu filho vai ficar lá na escola passando mal? E a escola não aceita, né? Não. A escola não aceita muito passando mal, pra passar virose pros outros. Então eu ficava em casa, aí ficava com ela lá, aí eu tive que manter ela lá pelo menos com ele na parte da manhã. E aí eu ia trabalhar, mas meu coração ficava lá em casa. Aí eu ficava toda hora mandando mensagem assim, aí ele melhorou, a febre voltou. E era aí isso. você para de render de novo. Você para de render de novo. E aí foi aí que você teve o start? Foi aí que eu tive o start, porque assim, e aí uma coisa muito legal que a maternidade me trouxe foi essa conexão muito verdadeira com a mulher. Muito. Hoje eu tenho as mães, então, especificamente. Porque antes eu tinha uma conexão muito... Eu buscava por uma conexão com mulheres, por entender, principalmente no mercado corporativo, que existem muitos desafios. Eu não vou ficar me vitimizando, falando... Não, eu venho de uma área muito masculina em que eu sempre fui tratada com muito respeito. Eu tive essa sorte, talvez até privilégio de ser tratada com muito respeito pelos meninos que trabalhavam comigo. Eu sempre tive meu trabalho muito bem reconhecido, muita ajuda quando precisei. Porém, eu sempre observei que se eu quisesse falar numa reunião, eu tinha que falar mais alto. Porque para poder ser ouvida, eu tinha que falar mais alto. Então, assim, essas coisas que é um preconceito ainda rolavam. Não em relação ao meu trabalho, não em relação à confiança, não em relação ao investimento. Mas aí tem uma relação cultural. Que a gente vê uma mudança, uma movimentação no mercado, sim, mas que ainda está sendo construída, né? Então, assim, para mim não era um problema tão grande, exceto nessa parte, de me fazer ouvida, sabe? E às vezes era engraçado que eu falava uma coisa, eu já tinha um diagnóstico, antes de acontecer, eu falava assim, vamos fazer isso, isso, isso. Eu não era devidamente ouvida e depois acontecia exatamente como eu fazia. Ou então chegava um homem e repetia aquilo que eu já tinha falado anteriormente. E aí quando acontecia parece que foi ele. A ideia é minha, hein? Tá. Mas assim, eu tive boas experiências, mas eu via que para a maioria das mulheres, para muitas, não era assim.
Então, assim, eu já buscava por essa conexão com as mulheres, nesse sentido, tipo assim, de entender que no mercado de trabalho especificamente não é assim, de entender o quanto a mulher ela sofre assédio no trabalho, no ônibus, em tanto lugar, e isso me incomoda muito, sabe? Então, assim, eu já buscava por essa conexão tentando me sensibilizar. Embora eu tenha ainda uma energia masculina muito forte, até porque eu trabalhei sempre com homem e tal. Mas eu não acho que seja um problema, sabe, Rafa? A gente pode, eu também trabalhava num ambiente bem masculino, ter essa energia. Sim. E faz com que a gente perceba ainda mais o tamanho do quanto a mulher precisa ainda se representar, Sim. né? E ao mesmo tempo isso te dá mais autoridade para poder dialogar com os homens e explicar esses problemas. Até num ponto de igualdade, falar, olha, vamos tratar aqui com mais... Porque como eu sempre acabava virando brother dos meninos, então eu tinha essa abertura maior. Era diferente a Rafa, que é meio brother, do que a Patricinha do RH, que é como Mas é, entendeu? Ou a coleguinha ali da recepção. Eu acho que a palavra autoridade que você usou é assim, é chave. A gente ter essa autoridade e às vezes levar um outro olhar pro homem também, né? Então eu já tinha captado isso. Mas assim, era diferente de captar, entender e depois passar na pele um negócio que ia me pegar muito. Porque talvez como no trabalho eu sempre tive boas oportunidades e reconhecimento, apesar de qualquer coisinha, um trezinho ali outro que me incomodasse por eu ser mulher, mas eu pensei, eu sou melhor que isso, no final das contas eu entrego melhor que você. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Mas assim, quando eu virei mãe, isso bateu forte em mim. Porque isso é difícil pra mulher. A mulher mãe, misericórdia. É só Jesus na causa. Então eu comecei a sofrer por mim e por todo mundo. Então eu comecei aí sim a empatia caiu de verdade na minha cabeça, assim, igual a jaca. Aí bateu forte e aí eu comecei a conversar muito com a mulher. Eu comecei a falar muito sobre maternidade. E não só sobre o ponto de vista gostoso, bonitinho e delícia, mas assim, sobre, sabe, as dificuldades sobre a realidade, a parte difícil, o cansaço, sabe, o trabalhar, como é difícil trabalhar. As empresas, quando elas não entendem essa dificuldade da gente. E assim, por um lado, como eu sempre tive muito ativismo político, eu sempre falo assim, isso para mim é um grande problema até político. Porque a empresa, ela quer lucrar, ela precisa lucrar, tem que pagar um monte de gente, tem uma folha de pagamento enorme, tem o cara que investiu e é o empresário, ele pode ganhar, proporcionar aquilo que ele trabalhou para construir, desde que não haja relação de justiça, ok. Mas assim, esse cara também ele tem que ter um incentivo, né? Incentivo público, de política pública para poder conseguir fazer algumas coisas. Porque assim, para um empresário, principalmente quando ele não é um mega empresário, eu estou falando até dos médios, pequenos, quando uma mulher engravida ele entra em licença maternidade, financeiramente falando, aquilo é um impacto muito grande para ele. Para uma empresa que é pequena, isso pode significar algo, isso pode dificultar para ele, sim, se o governo entender, porque, gente, o governo mulher, ela vai precisar de alguma forma, ou você investe aí nas empresas para eles poderem ter incentivos para poder melhorar as coisas para a mulher, ou então você vai ter que fazer um monte de creche adequado, um monte de... A gente precisa, Mari. Eu nem sei se você sabe dessa informação, mas atualmente, pelo menos aqui no estado, as prefeituras não são obrigadas a manter as creches, né? Olha aí. A creche ele é um ensino complementar. Então, não existe uma obrigatoriedade, né? Então, a gente está hoje no estado de Minas Gerais, uma obrigatoriedade de terem creches para atenderem as crianças antes dos 4 anos. Olha, isso é um absurdo. Por isso que a gente vê tantas parcerias, enfim. Por isso que a gente não... Assim, é óbvio que tudo é um processo, né? Mas não existe uma garantia de vaga para a criança até ela ter 4 anos de idade. Então, concordo super com você que existem várias outras coisas que têm que ser adequadas. A gente tem a licença maternidade de 4 meses, sendo que o aleitamento mínimo materno é 6. A conta que não fecha. Outras ações junto com a licença, que apoiariam essa mãe recém-formada ali, como a licença paternidade que só tem 5 dias. Qual que é a participação que o pai vai poder dar ali? Com 5 dias. Com 5 dias. Mas aí... Eu, por exemplo, fiquei hospitalizada 4. Nossa. Então, tipo assim, se a gente tivesse só 5 dias, meu marido teria ficado com a gente em casa 1 dia. Mas aí, por outro lado, eu vejo um outro problema também. Você tem um privilégio de ter um homem que te ajuda, eu também. Formas diferentes, mas eles ajudam. Mas assim, em geral,
tá? Eu vou ser, a grosso modo, eu acho que os homens não têm maturidade para lidar com isso. Vem falando da cultura, aí é educação. E aí, assim... Cai nas costas de quem? De novo, na mulher. Então a gente vai tendo, né, muita coisa, muita loucura. E aí você, com essa conexão, começou a empreender? Comecei a conversar com mães, eu já tinha um podcast antes, porque que falava sobre política. Eu era a única mulher do podcast sobre política e ainda mãe. E era muito gostoso, era muito legal, a gente promovia debate, recebia gente de esquerda, gente de direita, e às vezes estava tomando uma cerveja, conversando e provando que é possível você conseguir conciliar isso tudo, e mesmo que suas ideias não batam, dá pra fazer. A ideia era trocar. A ideia é trocar e se pegar também um assunto, olha só, tá aqui. Eu penso assim, você pensa assim, vamos conversar sobre isso aqui. Trocar e no final das contas vamos tomar uma cerveja e não vamos se odiar não, porque isso aqui não vai levar ninguém a nada. Até porque política e religião a gente não discute, a gente troca, né? A gente troca e tenta aprender da melhor forma, né? Exato. E aí, assim, mas eu sentia muita necessidade de levar pautas femininas ali, para aquele ambiente, assim. E por mais que fosse bem aceita eventualmente para os meninos, não era democrático, porque era uma mulher contra 5 homens, entendeu? E eu tendo cada vez mais vontade de falar com mulher, aí pronto, podcast de mulheres, maternidade para falar com mulheres, mães, e beleza. E eu vi nisso uma oportunidade de empreender. Até porque no podcast eu recebo muitas mulheres empreendedoras que passaram ou passam ainda pelo que eu passava, que é a dificuldade de ser mãe, cuidar do filho, cuidar da casa, trabalhar fora com CLT, conciliar isso era um grande desafio, elas abandonaram para poder, na cara e na coragem, empreender de alguma forma, e isso foi me dando coragem. E agora você está lá com o podcast? Estou com o podcast, estou com algumas ações, assim, estou com as minhas 2 parceiras lá no podcast, que são as co-hosts, que é a Deise e a Grazi. A gente está empreendendo, desenvolvendo, e aí não tem jeito, a gente sempre cai pro lado das mulheres. Desculpa, gente. Garotos, adoro vocês, mas assim, eu tô indo pro lado que eu acho que me toca e que é o que eu sou. E a gente está desenvolvendo um projeto, falando aqui em primeira mão para a Naline, que é o projeto Reticências, que a gente vai trabalhar basicamente, e aí não só mães, tá? Mulheres em geral, abrindo oportunidade também para homens que tenham projetos que deem essa visibilidade para mulheres, porque a gente vai falar muito sobre empreendedorismo, eventos e comunicação. E aí, no fundo, a gente quer o quê? Conectar mulheres que consigam trocar entre si de forma produtiva, que se ajudem mutuamente. Por exemplo, eu adoro estar aqui com você, né? Eu fui num podcast outro dia de homens e foi legal, bacana, eu troquei ideia, não tem problema nenhum, mas assim, eu amo poder hoje conversar com mulher, trazer uma oportunidade para mim e para elas, sabe? Conectar e evoluir juntas. E a gente abre muita mente, né? A gente estava conversando aqui antes do podcast começar, porque a gente tem sempre aquela prévia estratégica e como o bate-papo abre mente, né? Sim. Abre a cabeça da gente para outras vertentes, para outras coisas, enfim. E a gente vê que o mercado é infinito, né? E não falta espaço para ninguém. Não falta. Esse povo fica nessa assim, competição, vocês estão criando a cabeça de vocês. A gente até, inclusive, ontem estava fazendo alguns ensaios na nossa empresa da Lima e a Branca levou isso. A gente tem um fotógrafo que é amigo nosso, que foi super parceiro com a gente. Assim, a coisa é a gente se apoiando, né? Sim. Rafa, nosso papo tá maravilhoso. E aí, pra gente continuar, pra dar, assim, pra poder trazer, assim, um pouco mais de dinamismo pro episódio, trazer uma brincadeirinha aqui, pode ficar tranquila. Nós vamos agora começar o nosso Mãe na Linha. No Mãe na Linha, eu vou te fazer 2 perguntas, tá? E aí você vai me falar, assim, como é que você lidaria com essa situação, tá? Pensando aí, hoje no Francisco, ele tá com quase 3 anos, né? O quanto de desafio que a gente passa na jornada. Então, vou te fazer a primeira pergunta, você me conta como é que você lidaria com ela, depois eu te faço a segunda pergunta, combinado? Então, a primeira pergunta é, se alguém diz pra você, por ser empreendedora, né? Que a gente já sabe que já é uma dificuldade as pessoas entenderem que é empreendedora, que não tem nenhum problema, não é dona de casa, né? Uma mãe deveria passar mais tempo com o filho do que com o trabalho. Qual que é o seu primeiro pensamento, sua primeira reação ali? Cara, eu acho que eu ia pro diálogo, eu ia tentar entender por que essa pessoa está pensando dessa forma. Primeiro no sentido assim, se hoje optei por empreender, é justamente para poder ter mais tempo com meu filho, né? Porque essa possibilidade, a CLT dificilmente dá.
E por mais que dê, por exemplo, estou em home office, gente, estar em home office é estar trabalhando. As pessoas não entendem, assim, facilita muito, mas eu ainda estou trabalhando, entendeu? Eu não posso parar a hora que eu quero fazer o que eu quero. Eu tenho meu trabalho, eu bato ponto trabalhando em home office. Com a cara lá na câmera. Com a cara na câmera. Então, assim, eu ia tentar dialogar, entender, assim, o porquê dessa pergunta, o que a pessoa pensa para ela estar fazendo essa pergunta e explicar meu ponto, porque não faz sentido. Tá bom, ok. Realmente eu concordo. Se eu vivesse num outro século, numa outra sociedade, ia ser gostosinho estar em casa fazendo bolo, com a maioria me sustentando, sabe? Se um dia rolar, amor, tô disposta. Mas assim, não é a realidade de quase ninguém nesse mundo. E a gente, quando empreende, acaba trabalhando bem mais do que o que a gente trabalha CLT, né? Porque a gente consegue simplesmente administrar de uma forma mais adequada ao bem-estar da nossa família. Você tem um prazo importante no trabalho, mas o seu filho precisa de atenção. Nossa, isso já aconteceu. O bom essa é a questão de trabalhar com equipe e trabalhar com líderes que te entendam, que entendam a sua realidade. E essa resposta minha é baseada no fato que já ocorreu, né? É simplesmente ser transparente. Eu sempre deixei isso muito claro, porque nesse meu segundo emprego, principalmente trabalhar com mulher, foi ótimo por isso. Vou poder virar e falar assim, olha, eu trabalho a hora que precisar, mas o meu filho é minha prioridade. O bem-estar, principalmente a saúde, o que mais me pegava era a saúde, entendeu? Tá fazendo pirraça, é ruim, mas, gente, tá doente, é difícil. E eles demandam da atenção. Muita atenção mesmo, assim. E se você não dá, você fica se sentindo um lixo. Eu, pelo menos, fico. A culpa da mãe. A culpa da mãe, gente. Qualquer coisa a gente sente culpa. Qualquer coisa. Respirou, a gente já tá se sentindo culpado. Respirou fundo. O que tá acontecendo? Fiz alguma coisa de errado? Ai, Rafa, com muita tristeza que nós vamos começar, né, a encerrar aqui nosso bate-papo. Com certeza eu vou te convidar pra gente bater papo sobre mais outras coisas sobre maternidade nas próximas temporadas. Antes da gente fazer os agradecimentos, eu queria te perguntar, para você, né, pedir para você deixar um conselho. O que a Rafa, mãe, empreendedora, falaria para uma outra mãe que está ali do outro lado da telinha pensando em empreender, está com medo? Qual que é o seu conselho para essa pessoa? Olha, mãe, o medo é super normal. E a minha experiência é muito pequenininha ainda para poder virar para você e falar de todas as dificuldades que você vai ter. Mas eu sei que vai ter. O que me motivou a estar aqui hoje, nessa posição de empreender e estar falando sobre isso, tanto que eu falei muito menos do que deveria, até porque minha experiência enquanto uma empreendedora, ela não é tão longa. Eu comecei faz pouquíssimo tempo, 3 meses, sabe? Foi quando eu comecei a trilhar esse caminho, e ainda assim eu trabalhava na CLT e tentando ali empreender para criar a coragem de deixar, enfim, o meu trabalho e me dedicar 100%. Então, assim, eu tenho muito pouco tempo ainda enquanto empreendedora, mas o que de fato me fez tomar essa decisão e ter essa coragem foi aprender com outras mulheres. Então, estejam abertas a sempre ouvir outras mulheres. Eventualmente você vai discordar de algo ou de tudo de uma mulher, mas assim, é uma no universo de tantas. Busque boas referências para vocês. Inspirem-se em pessoas que fazem, desejam e tiveram uma realidade até parecida com a sua, sabe? É a partir disso que a gente consegue. Foi assim que eu tomei coragem. Ainda tô com medo. Eu ainda tô com medo. Eu tô começando ainda, sabe? Assim, tem dúvidas, tem coisas que eu vou implementando, mas assim, foi na coragem. E nem tudo estava pronto, nem tudo estava 100% pronto. O meu projeto, ele está em desenvolvimento. Tem coisa que eu falo assim, vou implementar isso, vou tirar isso, que eu tô achando que isso não vai dar certo. Gente, é super normal. Ninguém nasce com um projeto pronto na mão e da noite pro dia eu vou começar e vai deslanchar. Não vai, sabe? Tenha sua coragem, busque boas referências, ouça mães com experiência, com realidades inclusive próximas à sua, que também não tem como eu me inspirar numa mulher que tem uma realidade até econômica muito diferente da minha. Então, assim, tente se adequar e buscar as inspirações certas de sucesso e de esforço, que eu acho que isso vai ser muito positivo. E não desanime, vocês vão ter dificuldades, pode ter gente falando que você é doida, entendeu? Mas segue seu coração de mãe, que coração de mãe dificilmente erra. Rafa, primeiro quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui. Eu que agradeço.
essa troca maravilhosa. Ver outras mães empreendendo também foi o que fez coragem, né? Que tirou da caixa esse meu sonho e começar esse projeto e todos os outros que a gente vem desenvolvendo com a Lima. Maravilhoso poder ouvir de outras mães e de outras mulheres que a gente tá aí, né? Para jogo, como eu falei no início da apresentação, a Rafa é dona de um podcast aqui no meu podcast, permitindo que a gente faça essa troca riquíssima. E eu recebi na Aline essa semana também. Isso, estive lá, inclusive, corre lá no Mãe Também Pode. Lá já tá no ar, que é ao vivo. Lá é confusão. Queria te deixar aqui uma lembrança, uma doce memória desse momento, tá? E agradecer você demais por estar aqui. E com certeza esse episódio vai ser um sucesso e a gente vai poder ajudar outras mamães nesse projeto. Posso falar só mais uma coisa? Pode. Que eu acho que é super importante. Isso cai muito também na questão de rede de apoio. E ela pode ser o seu marido, a sua mãe, sua amiga, sua prima, sua irmã. Mas assim, quando a gente decide também empreender, a gente vai eventualmente, ou talvez muito, precisar contar com a ajuda de outras pessoas. Com a compreensão. Eu sou casada, a minha realidade é essa, e muitas mães são mães solos e elas têm que contar com outras pessoas. Eu precisei contar com meu marido, com o apoio dele, com o entendimento dele. Isso principalmente às vezes para quem é casado e tem uma condição que às vezes no momento não está 100%. Pode ser um desafio, mas também é tentar pesar com os benefícios que vocês acabam tendo, optando por a mãe deixar o trabalho e cuidar do filho e tentar empreender. Porque, gente, não existe caminho fácil, de verdade, não existe. Algumas grandes privilegiadas têm, mas nem sempre é fácil. E além de tudo que você tem que abrir mão, você ainda tem que tentar fazer com que outra pessoa talvez tenha que entender o seu ponto. Isso é importante, tenham paciência com isso também. E mostrem os exemplos de sucesso, entre aspas, que outras pessoas tiveram, que vai ser enriquecedor. É isso. Obrigada, Rafa. Obrigada, gente. Espero vocês. Curtam, compartilhem esse vídeo com outras mamães. Sigam a gente no Instagram, as nossas redes sociais vão estar aqui. E até o próximo Conversa de Mãe.